São Paulo, o que aconteceu da semana passada para cá na eleição da cidade de São Paulo? Aquele movimento que a gente via que indicava que o furacão Marçal parecia estar perdendo força, se confirmou. Mas a grande novidade dessa semana foi um crescimento do atual prefeito, do Ricardo Nunes, por efeito da propaganda de rádio e televisão. Ele tem praticamente 2/3 do tempo de propaganda em São Paulo, um caminhão de tempo de televisão, de propaganda que ele tem, e ele conseguiu fazer disso um ativo importante. Naquele levantamento que eu acompanho via Palver, das várias redes sociais e também da cobertura da rádio, da televisão, etc., o Ricardo Nunes disputa a primazia das aparições com o Marçal na televisão e no rádio, às vezes até supera o Marçal nesses dois segmentos. E o Marçal só manteve a liderança em algumas redes, né? Tipo TikTok. Então, de fato, o Marçal perdeu força, o Ricardo Nunes está subindo, está crescendo. O movimento, agora nós vamos começar a nos aproximar da reta final da campanha, é muito importante, porque a gente sabe que quem entrar nessa reta final, na última semana, acelerando, tem muito mais chances de passar para o segundo turno. Então, mais o que interessa são os vetores. Na minha opinião pessoal, o Ricardo Nunes sempre foi favorito, porque tem a máquina, tem o tempo de televisão, tem dinheiro para burro para gastar. Bom, tem uma informação das pesquisas particularmente preocupante para o Boulos, que é o crescimento do Ricardo Nunes na periferia de São Paulo, nas periferias de São Paulo, entre o eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, que era o público onde o Boulos pretendia crescer e não cresceu, mas muito menos do que o Ricardo Nunes. Então, o que a campanha tem pensado a respeito desse cenário? Primeiro, que a campanha na televisão é o principal indutor dessa mudança. O Nunes, pelo tempo de TV que ele tem, chega muito mais rápido nesse eleitor de classe mais baixa do que ele próprio, Boulos. Segundo, que a consolidação do voto está acontecendo com uma antecedência maior do que nas eleições anteriores, ou seja, agora mais de 80% dos votos estão definidos nas pesquisas. Uma coisa que 3 semanas antes não é tão comum assim. Muitas vezes em reta final de eleição a gente viu os candidatos indo para cima justamente dos indecisos. Eles têm a expectativa de que consigam herdar um voto útil do Datena e da Tabata Amaral para conseguir chegar no segundo turno. Eles vão mudar de estratégia ou reformular alguma tática? Não. O que eles estão preparados para fazer, basicamente, é aumentar o volume de campanha. Então, é ter mais agenda, mais panfletagem, mais bandeira, mais tudo que a legislação permite visualmente falando, concentradamente nas periferias mais lulistas da capital de São Paulo. O Lula também vai concentrar as agendas dele em São Paulo na reta final e finalíssima da eleição, sobretudo na periferia, mas acho que eles não têm clareza ainda onde vai ser, eventualmente também no centro, sem uma mudança de abordagem, né? Sem fazer algum apelo específico ao segmento evangélico, por exemplo, ou questões das mulheres com um apelo específico para as mulheres. Então, eles têm lá as bandeiras, as propostas deles, que eles pretendem fazer chegar a mais gente, com mais força, a partir de agora, mas sem mudar o método. A dificuldade que eu vejo para o Boulos, Thaís, é que agora não basta ele chegar na periferia e dizer, olha, eu sou candidato do Lula, vote em mim. Ele precisa dizer, olha, eu sou candidato do Lula e, por favor, deixe de votar no cara que assaltou a sua rua e vote em mim. Ele precisa dar um motivo para o cara falar, mas é só porque você é candidato do Lula? O que eu ganho com isso, né? Acho que essa é a dificuldade que eu vejo para a campanha. Mas, como você disse, a campanha está maturando um pouco mais rápido, mas é na reta final mesmo que ela se define. Por isso que eu digo, eu acho que quem chegar lá acelerando vai ter mais chance. Bom, depois que a gente acabou de gravar, saiu uma nova pesquisa do Datafolha. E agora o prefeito Ricardo Nunes marcou 27% da intenção de voto. Está em primeiro lugar numericamente, mas empatado tecnicamente com o Guilherme Boulos, que está com 25%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. E o Pablo Marçal oscilou 3 pontos para baixo. Está com 19% em terceiro lugar. Então, esse movimento que a pesquisa capta é Ricardo Nunes acelerando ainda com a campanha na TV e no rádio. O Boulos conseguiu uma movimentação menor, mas positiva, e o Marçal em trajetória descendente. E se essa tendência se mantiver, o segundo turno que se desenha é Ricardo Nunes e Boulos, que, verdade seja dita, era o cenário com o qual se trabalhava lá atrás, no começo da campanha,
Veio Datena, bagunçou, veio Marçal, bagunçou, mas o embate que está se desenhando é Nunes e Boulos de fato. Thaís, vamos falar um pouquinho então sobre Belo Horizonte, onde também teve mudança no quadro. Bom, lá o Fouad Noman é o prefeito candidato à reeleição do PSD e cresceu 11 pontos na Quest em 2 semanas. E também a explicação da própria campanha é o tempo de TV, que ele tem um tempo farto na televisão e fez uma propaganda que teve sucesso até aqui. Então, ele está em segundo lugar, ele estava embolado com um batalhão de candidatos num segundo lugar distante do primeiro lugar, e agora ele disparou, ele passa de 9% para 20% da intenção de voto. O primeiro lugar é o Mauro Tramonte, do Republicanos, que é deputado estadual e apresentador de televisão, que oscilou para baixo de 30% para 27%. Então, o jogo está se acirrando entre esses dois nomes, mas a curva do Fouad é ascendente, a curva do Tramonte é descendente. Eu gostei da propaganda que ele faz sobre suspensórios. Vivem dizendo para mim que suspensório é coisa do passado. Para mim, coisa do passado mesmo era a internet ser apenas para quem podia pagar. Conversei com o Paulo Vasconcelos, que é o marqueteiro da campanha dele. O Fouad tem 76 anos de idade e está fazendo um tratamento de câncer. Perdeu o bigode, inclusive, né? E ele era absolutamente desconhecido da população porque foi eleito vice do Calil, que era quem dominava tudo. Então, eles investiram na construção de um candidato que é um bom velhinho, que usa suspensório, mas que sabe o que está fazendo, que é um gestor, etc. Então, eles criaram esse personagem e quiseram dar uma leveza. Então, tem outra propaganda que tem um papagaio falando. Quiseram dar uma suavidade, não só pelo candidato em si, mas por ler a sociedade mineira e de Belo Horizonte em particular como uma sociedade que está muito sofrida e tal. E aí, eles investiram nessa linha, estavam lá atrás e dispararam. É diferente da campanha do Ricardo Nunes, que sempre apostou também em mostrar os feitos e que conseguiria herdar os votos daqueles que avaliam bem a gestão dele, que não construiu um personagem, né? Que você não consegue... Continuamos sem saber quem é Ricardo Nunes. Mas então o meio é a mensagem, porque é o rádio e a televisão que fizeram os dois saírem, se destacarem dos empates da posição que estava em crescer nesse começo aí de setembro. Nesse caso, sim, e lá em Belo Horizonte tem uma particularidade que é o fato de que a esquerda está se digladiando, né? Então você tem o Rogério Correia, que é deputado federal pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, sendo candidato, sendo que o PT quase fechou. O Lula é aliado do PSD, então o PT quase fechou, não foi para a chapa do Fouad, porque eles insistiram na candidatura própria. E tem a Duda Salabert, do PDT, que também é deputada federal, que também está fazendo campanha. E eles batem no Fouad e entre si. Então, e eles estão oscilando para baixo nas pesquisas. Sim. E daí tem um candidato bolsonarista raiz, que é o Bruno Engler, que oscilou um pouquinho melhor e tal, mas ele não conseguiu se deslocar do pelotão. Quem se deslocou foi o Fouad e que usou o tempo de televisão para conseguir isso. E o Tramonte é um candidato de direita, não bolsonarista, mas que quer o voto dos bolsonaristas, é isso? Ele é aquele bolsonarista de oportunidade. Então, quando convém, ele é. Quando não convém, ele não é. Gosto da Thaís porque ela é uma pessoa educada. É de oportunidade, ele não é oportunista, ele é de oportunidade, tem uma diferença. Agora, se a gente pega esses dois cenários, em que os dois prefeitos no cargo estão disputando a reeleição e os dois são ex-vices, né, que assumiram a cadeira e estão galgando posições depois que o rádio e a televisão entrou no jogo. Você soma isso com o Rio de Janeiro, né, e as 3 maiores cidades do Sudeste, 3 das principais capitais do país. O Eduardo Paes é favorito absoluto, em conteste, né? Vai ganhar no primeiro turno, tudo indica, se nenhuma tempestade acontecer. Também é do PSD do Kassab, só para a gente não deixar no vácuo a deixa do bloco anterior. Então, o PSD tem o Eduardo Paes e o Fouad disputando com boas condições nas 2 das 3 maiores cidades do país. Exatamente. E o que leva a um quadro muito interessante, né? Porque em agosto, pareceu que ia ser a eleição das mídias sociais, por causa do efeito Pablo Marçal, etc. E a gente está vendo uma coisa um pouquinho diferente, né? Porque a televisão voltou a ter um protagonismo que a gente não via, né? Há algum tempo, algumas eleições. Tem o efeito da TV e da rede social e tem um efeito também que é da antipolítica voltando para sua casinha, mas isso nos leva ao próximo bloco. Exatamente, quando a gente vai falar sobre um candidato